Vamos estar orando pela vida dele, pela palavra. Pai amado e Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por este privilégio. Queremos que até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Usa o teu servo, o anjo da tua casa, de uma forma poderosa. Usa ele, Pai, como um instrumento poderoso para o teu povo, para a tua igreja, para os teus filhos, para os teus servos e servas, Pai. E que a tua palavra ela não volta vazia. Meu Deus, que venha gerar em nós força, que venha gerar em nós transformação. Limpa, nos lava, porque é a tua palavra que nos liberta. Usa o teu servo de uma forma poderosa, dá a ele dinamismo, dá a ele alegria, dá a ele, Senhor, tem a liberdade do teu espírito para usá-lo. Em nome de Jesus, toma a frente, repreende todo embaraço, repreende, Senhor, todo atrapalho, tudo aquilo que impede, tem se levantado do teu povo receber a tua palavra, que haja a liberdade do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, neste lugar. Assim te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queria saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, se essa é a sua primeira ou segunda vez aqui, sinta-se em casa. Eu tenho sempre repetido que eu não tenho as pessoas aqui como membros só da igreja, mas como parte da família, né? Hoje tivemos um tempo de comunhão muito especial lá no Sítio Gino, foi uma bênção, né? Foi um momento muito gostoso que nós tivemos lá, e eu estava tentando explicar isso, que a igreja é para ser uma família, né? Jesus é filho de Deus e nós todos somos chamados de quê? De irmãos. Então, na verdade, existe só uma igreja, e quando o Senhor voltar, Ele vai arrebatar a sua igreja, que somos nós, independente da placa. Então você é a igreja. Diga assim, eu sou a igreja. Você é a igreja. Então muitas vezes a gente lida com várias dificuldades, e nessas dificuldades, nós ouvimos muitas das pessoas falarem assim, eu vou sair da igreja. Você não tem como sair da igreja se você é a igreja. Às vezes você sai de um lugar para o outro, mas aquele problema continua, aquela coisa continua. Você é a igreja, onde você for, vai existir pessoas. O problema é que às vezes o problema não está lá fora, o problema está aqui dentro. Na igreja que precisa ser consertada, na igreja que precisa ficar mais madura, a igreja que tem que aprender a como reagir, como lidar com as dificuldades, porque as dificuldades, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, né? Teremos dificuldades, e eu queria hoje falar um pouco sobre seguindo os passos de Jesus. Eu queria falar hoje um pouco sobre o que Jesus deixou para a gente aqui, o que Ele fez, deixou para a gente, até porque hoje é um culto de Santa Ceia, e eu vou começar hoje abrindo a Bíblia em João 3,16, um versículo muito conhecido, né? Vou estar ministrando sobre seguindo os passos de Jesus. Fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diga assim, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para julgar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Quando a gente não crê, a gente já está julgado, mas o objetivo de Jesus foi lhe salvar. O objetivo que Deus tem é lhe salvar, lhe restaurar, lhe reconectar com o Pai. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando hoje, qual é a luta que você está tendo dentro de você ou com pessoas, mas você precisa entender a Bíblia como um todo. Jesus veio para salvar vidas. Salvar vidas. Muitas vezes nós temos várias doutrinas e várias crenças que levam a ver Deus como um Deus irado, um Deus que veio para tocar fogo, né? Destruir, mandar um trovão sobre o perverso. Mas Jesus diz aqui claramente que Deus não enviou o seu filho ao mundo. Se ele enviou, olha só, ele estava em concordância com o Pai. O Pai enviou o Filho e o Filho foi. Ele deu a vida dele, por mim e por você, para salvar o mundo. Eu não entendo quando as pessoas não conseguem ler a Bíblia. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de ter a interpretação bíblica. Eles distorcem o que está escrito na Bíblia. Eu vou mostrar a vocês algumas coisas que talvez vocês nunca repararam. Eu quero que você tenha que ver pelo prisma da salvação.
Deus, ele não se agrada que ninguém pereça. Não tem regozijo. Deus não se alegra com que ninguém pereça, que ninguém seja destruído. Ele quer que as pessoas, sim, se arrependam dos seus pecados, dos seus erros, tenham uma vida consertada. Ele quer dar uma nova oportunidade. Ele veio para reconectar você com Deus, para lhe restaurar e para lhe salvar. Então, quando você entra aqui na igreja, você vai sempre ouvir uma mensagem que Deus quer te salvar, que Ele quer te perdoar, que Ele quer te amadurecer, que Ele quer te treinar. E você precisa verificar onde está o seu coração, como você está reagindo, como é que você está se posicionando diante da Bíblia, porque a Bíblia, ela não se dobra até você, a gente que tem que se dobrar perante a palavra de Deus. Seu coração e o meu coração, ele tem que ser guiado pela instrução do Senhor. Se Deus, ele entregou, o que é entregar? É doar. É tirar de si algo precioso e dar para alguém. Ele entregou o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça. Ele deu algo precioso para salvar a vida. Imagina só, ele vai dar algo precioso. Quando você ama alguém, você normalmente, uma das linguagens de amor é dar presente, né? É você dar presente, é você abençoar. Então, ele deu aquilo que era mais importante para te salvar, para me salvar. Então, quando a gente vê uma pessoa querendo destruir outra, não é de Deus. A gente sabe que não é de Deus quando a gente vê, porque quem veio para matar, roubar e destruir, quem foi? O inimigo. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, não é Deus. Eu preciso ter isso muito claro na nossa linhagem aqui, na estrutura que eu vou estar falando hoje, porque nós vamos seguir os passos de Jesus. Nós vamos aprender com Ele que Deus, Ele doou o melhor e Ele veio, Ele obedeceu. Então, isso aqui tem que estar muito claro, que Ele veio para salvar o mundo. Então, quando você entra aqui, não, Deus quer me salvar, Ele quer me restaurar, Ele quer me dar uma nova chance. Isso tem que estar claro. Por quê? Ele é amor. Agora, que amor é esse? Eu preciso entender que isso vai fazer parte de mim. 1 Coríntios 13:4 fala que o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se importa inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Agora, quantas pessoas aqui conseguem ficar sem se irritar, sem suspeitar mal? Entendeu? Mas isso é amor? Não viver irritado, não viver suspeitando mal, não viver, porque às vezes a gente fala de um Deus, a gente fala de alguma coisa, a gente ora, faz tantas coisas, mas vivemos irritados, falando mal, fazendo coisas que não devemos fazer. E aí a gente não tem os resultados que a Bíblia nos garante de ter. Entendeu? Então o amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Diga assim, o amor jamais acaba. O maior chamado que nós temos aqui é para amar a Deus sobre todas as coisas. O seu amor por Deus jamais pode acabar. O seu amor pela obra de Deus jamais pode acabar, porque foi Ele, a única pessoa que deu tudo por você. Talvez ninguém fez isso por você, mas Ele fez. Então é por Ele, para Ele que nós estamos aqui, porque Ele fez, Ele acreditou em mim, acredita em você. Por isso que a gente sempre costuma falar na obra de Deus, até um jargão lá, você está fazendo para quem? Para o homem ou para Deus? Faça para Deus, porque Ele nunca lhe deixa só. Ele garante que Ele não te abandona nem te deixa só. Quando o nosso coração está com a motivação certa, os nossos sentimentos têm que se dobrar, porque o maior perigo que tem aqui nessa terra é o crente que anda pelos sentimentos. E essa é a maior luta que todo mundo tem, é os sentimentos. O sentimento, por quê? Porque os seus sentimentos te tornam orgulhosos e você não sabe que você não recebe bênção. Teus sentimentos te fazem ficar irado, teus sentimentos acham que você tem razão, só que o crente não tem razão. Você não anda pela razão. Jesus tinha razão para ficar na cruz? Não, ele tinha obediência. Ele foi obediente, por isso morreu. Mas ele não precisava passar por isso, mas ele escolheu. Jesus uma vez disse assim, ninguém tira a minha vida. A minha vida eu vou lá, dou. Ser crente é uma escolha. Não tem que ser alguma coisa simplesmente forçado. Ele veio por amor. Eu preciso entender que esse amor é sofredor, é o amor que anda a segunda milha, é o amor que dá a cara para bater. Esse é o amor que a Bíblia diz. Por amor a Deus que fez isso primeiramente por nós. E eu queria dizer isso hoje, por quê? Porque é necessário que hoje a igreja comece a seguir os passos de Jesus. Se Ele fez, nós devemos fazer também. Diga assim, se Ele fez, nós vamos ter oportunidades
de fazer também. Quando você pede paciência, você acha que Deus vai te dar o quê? Problema. Para quê? Para você adquirir paciência e resolver esses problemas. Quando você pede para ser forte, Deus vai te dar o quê? Luta, para você vencer as lutas e se tornar mais forte. Tudo que você pedir a Deus, oportunidade de crescimento, Ele vai te dar um Golias para você derrotar. Para você crescer, ou você acha que tem outro caminho? Não tem. Por que o nome de Jesus está acima de todo nome? Porque Ele fez o sacrifício máximo. Às vezes nós queremos ser cristãos pela razão, pelo estar certo. E não é isso. Ser cristão é se colocar no lugar do outro e carregar a cruz, carregar o pecado do outro, a culpa do outro, para isentar ele daquela culpa, isentar ele daquele problema e andar a segunda milha. É totalmente diferente, foi o que Jesus fez. Ele não precisava, ele não tinha erro, ele não tinha pecado, ele deixou toda a sua glória. Então eu quero falar hoje um pouco sobre isso, seguindo os passos de Jesus. Vai exigir alguma coisa. O que vai exigir? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Eu prometo que hoje eu vou maneirar com vocês aí, e vocês não vão sair muito tarde, tá? Hoje eu não vou demorar muito, não vou me estender tanto, como às vezes eu tenho me empolgado aqui, que sabe como é que é pastor, né? Começa a pregar, se deixar eu prego umas 3 horas, mas eu prometo que hoje eu acabo no horário, tá bom? Glória a Deus, mas quem gosta de Bíblia, vamos aí aprofundando aí, que eu creio que você vai sair daqui renovado, porque a palavra de Deus é verdade. Quem crê aqui na palavra de Deus que ela é verdade? Se você acredita na palavra de Deus, hoje se prepara, porque ela vai te desafiar a amar mais, a andar uma segunda milha, a entender que tudo faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Nenhum cabelo cai sem que Ele permita. Então, às vezes, Ele está vendo como é que nós vamos reagir na situação difícil que nós estamos passando, né? Então, Ele está dando oportunidades de crescimento para todos nós aqui, né? Desde esse tempo todo aí que a gente vem passando aí por pandemia e tantas coisas que a gente não pôde abrir a igreja, e tantas coisas que a gente vem sofrendo e perseverando, e Deus tem dado vitória. Em tantas as áreas são assim. Agora, vamos ver o que o Senhor fala conosco em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha só, quem perder a sua vida por amor de mim, perder a vida. Agora imagina só você ser ofendido, você ser arranhado, você ser roubado. Nada disso se compara com perder a vida. Mas às vezes por pouca coisa a gente desiste de Jesus. E Ele diz assim que é necessário. Ele diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não tem como um cristão dar o segundo passo sem se negar. Não tem como o cristão fazer a obra de Deus, ou o cristão ser cristão, sem negar a si mesmo, porque a sua vontade, a vontade da sua carne, ela é contrária à do Espírito Santo. Ela é contrária, as suas reações humanas são contrárias ao que a Bíblia diz. Você pode falar da Bíblia o quanto quiser, mas quando a sua reação é contrária ao que a Bíblia diz, você mata a bênção que vem sobre a sua vida. Não chega até você aquilo que é para chegar. As suas palavras não têm poder. O que tem poder é a palavra de Deus que você libera e vive ela. Você tem que liberar a palavra e viver aquilo, e buscar viver. E por mais difícil que seja, você pede a Deus a força, a graça para que Ele cumpra, porque a Bíblia diz que Ele traz o querer e o efetuar, mas segundo a palavra dEle. Então eu preciso entender que eu preciso me adequar a isso aqui, Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Diga assim comigo: retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Porém, o galardão tem a ver com a sua obra, com o seu trabalho. Você sabia disso? A recompensa no céu tem a ver com o trabalho que você faz aqui para Jesus. É o galardão que você vai ter, a recompensa. E isso vai exigir 3 coisas. Uma, sempre negar a si mesmo. Ele fala de galardão no final do versículo, mas primeiro ele começa o quê? Negar a si mesmo para quê? Para obedecer o chamado que Deus tem para a sua vida, você tem que negar a si mesmo. Não é fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Porque a sua vontade muitas vezes vai ser o quê? Desistir, parar, não ir,
que esse é o natural, mas a vontade de Deus é que vá, persevere, eu sou contigo. Segunda coisa, tomar a sua cruz. É necessário que você tome a sua cruz. A gente vê vários desenhozinhos, né? Que a cruz vai ficando pesada, o camarada vai cortando. Na hora de atravessar a cruz que ele tinha que levar, era o suficiente para passar para o outro lado. E quem foi cortando, não querendo, não vou passar por isso, não preciso passar por isso, vou cortar. Na hora de atravessar, não tinha a madeira suficiente para atravessar para o outro lado. Você precisa passar pelo que você está passando e vencer a sua dificuldade. E isso tem a ver muito com as suas emoções, não tem nada a ver com o Espírito Santo, nem a ver com tem a ver com as suas emoções, com o seu orgulho e com o meu orgulho muitas vezes, de não cumprir a vontade de Deus. É com o nosso orgulho, é com o nosso caráter, é com o nosso ser. Não é coisa espiritual, nem o capeta, nem nada disso. Muitas vezes é a gente mesmo que não foi treinado ainda corretamente, porque falta receber esse amor, entender esse amor incondicional que Deus nos pede, que é por Ele, a obra é feita por amor a Ele, para Ele, porque Ele fez tudo por você e por mim. Então Ele vai começando a dizer o que é necessário, e depois que você nega a si mesmo, toma a sua cruz, você consegue seguir Jesus. Mas ninguém consegue seguir Jesus sem negar a si mesmo, sem tomar a sua cruz. Estou seguindo a Jesus. Não consegue, porque a primeira reação, você deixa de se negar, você diz a sua vontade, você faz o que você quer, e não o que Deus quer. Então Ele vai treinando isso aqui, eu vou tentar esclarecer mais qual é essa vontade de Deus, como é que eu sigo os passos de Jesus. Então aqui Ele diz assim, Lucas 23, 33, olha lá, abre lá, hoje eu vou ser breve, mas a gente vai andar um pouquinho na Bíblia, para entender como é que Jesus reagia, como é que ele fazia nas situações difíceis, quando ele estava passando. Lucas 23, 33. Fala assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram a ele, e também aos malfeitores, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha só, crucificaram ele junto com malfeitores. Mas qual era a palavra que saiu da boca de Jesus? Perdoa-lhes. O camarada estava sendo crucificado, Jesus estava sendo crucificado, julgado por algo que ele não cometeu, nem um pecado, nem nada, mas ele estava dizendo: perdoa-os. Será que você consegue dizer: perdoa aquela pessoa que está falando mal de mim? Será que você consegue perdoar pessoas que se levantaram contra você, lhe traíram, meteram a faca em você, lhe xingaram, lhe desprezaram? Será que você consegue perdoar? Jesus, ele estava fazendo isso. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, porque ele vivia para Deus e não para as pessoas. Quando você não consegue perdoar nem lidar com pessoas, quer dizer que você não tem ainda habilidade suficiente, nem estrutura, como eu falo, para ainda entender o que é, não que Deus não ame, Deus ama, mas essa estrutura que eu falo, para ficar firme numa posição de ministério, de liderança, é necessário passar por isso. Davi só foi ver o trono, ele foi chamado ainda novo, mas ele só foi ver o trono quando ele foi perseguido por Saul. Ele tocava para expulsar demônio, olha a unção que ele tinha, ele derrotava muito mais as guerras do que Saul, e o pessoal, as mulheres chegavam e diziam: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Ele não provocava, mas Saul se sentia com inveja dos aplausos de Davi, e quis matar Davi por várias vezes. Davi muitas vezes uma vez estava na caverna, Saul estava lá, ele rasgou um pedaço do manto de Saul, mas não tocou nele. Ele disse: não toque no ungido do Senhor. Por mais que Saul tivesse endemoniado, Davi nunca foi lá e matou, nunca foi lá e se aproveitou para tomar o lugar. Ou seja, Davi é um exemplo do que ele esperou até Deus colocar ele no trono. Quando Saul morreu e Jonatas morreu, ele entrou no trono lá. Mas ele passou o processo todinho. Agora, quando ele reinou, ele foi até hoje e é em todo Israel reconhecido como o melhor rei que já existiu. Você vê ruas, tudo com o nome de Davi. Não só na religião cristã, judaica, mas Davi é reconhecido em todo lugar, porque ele escreveu os salmos. Ele era alguém transparente. Era alguém que não errou? Não, ele errou muito, mas era alguém transparente, era alguém que pedia perdão pelos seus pecados, era alguém que tinha um coração quebrantado e contrito. Entendeu? E ele esperou até chegar lá, onde Deus queria que chegasse. Às vezes a gente não consegue esperar o tratamento de Deus e acha que está pronto. Se Deus te colocar numa posição sem tu estar pronto, tu não dura lá. Sabe quando é que a pessoa cresce?
quando ela aprende a lidar com pessoas. Você só vai ver um ministério crescendo, um ministério prosperando, quando essa pessoa sabe lidar com pessoas. Porque você não cresce sozinho, você cresce com pessoas. A gente cresce junto, nós crescemos juntos, nós nos edificamos na fé. Somos o corpo de Cristo, onde um é a mão, o outro é o antebraço, o outro é o braço. Nós temos que andar como igreja juntos, não querendo ser maior do que os outros, não querendo passar por cima dos outros. A Bíblia ensina que nós devemos honrar o outro acima da gente mesmo. E não se sentir ofendido por qualquer coisa. Jesus era Rei dos reis, Senhor dos senhores, foi crucificado. E o que aconteceu? Ele disse o seguinte: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele não queria, vocês não estão me honrando como Deus, vocês não estão me honrando como Filho de Deus, eu que curei vocês, eu que alimentei vocês, eu que multipliquei o pão na frente de vocês, eu que abri, eu que fiz você andar sobre as águas. Vocês estão lembrados dos meus milagres, não? Nada disso. Diz que ele passou pela cruz calado, sem abrir nenhuma boca, uma palavra ele não soltou. Ele não precisava se justificar, eu não preciso me justificar. Eu tenho um advogado que é Cristo. Eu tenho que entender isso, porque na vida ministerial e na nossa vida normal, na nossa vida de cristão, vamos passar por ofensas, vamos passar por lutas, vamos passar por injustiças, mas temos que aprender a perdoar, temos que aprender a reagir de uma forma não natural, mas uma forma espiritual. Como é uma forma espiritual? Jesus é o maior exemplo, por isso que eles vão seguir os passos de Jesus. Ele sendo ali, ele estava sendo crucificado injustamente, por não ter cometido pecado nenhum, e diz: Pai, perdoa-lhes. Eu quero que vocês entendam que Jesus não errou em nada, e ele diz: perdoa-lhes. Como é que a gente normalmente, quando tem alguma coisa, a gente tem uma parcela de erro em alguma coisa? A gente sempre tem alguma parcela de erro, uma parcela da minha vontade, uma parcela do meu querer em alguma coisa. Jesus não, só fazia a vontade de Deus, e mesmo assim diz: perdoa-lhes. Ele é o nosso exemplo. Que a gente diz: não, perdoa, Senhor, deixa isso para lá, não vai ver com isso não, que não adianta de nada, né? Paga o preço, né? Faz para Jesus. Então isso é necessário, que a gente comece a entender mais de Deus e menos de mim. Diga assim: mais de Deus e menos de mim. Porque a gente atrapalha tudo. Deus quer nos usar poderosamente, mas o nosso orgulho, as nossas emoções atrapalham tudo. As nossas emoções é que a gente não está acostumado a ser ferido, a gente não está acostumado a levar pancada, a gente não está acostumado a correr, qualquer coisa, você não está acostumado a malhar, você não está acostumado a correr, você não estiver acostumado com um gás diferente, o que acontece? Quando te pega, é muito para você, é pesado para você, mas a Bíblia diz que Deus não nos dá carga além do que a gente possa suportar. Se ele está permitindo isso, é que ele quer amadurecimento, ele quer dizer que coisas maiores virão, mas eu preciso suportar aquilo que ele tem me dado. Se você é fiel no pouco, ele te coloca sobre o muito, mas ele não pode te colocar sobre o muito se você não conseguir resistir o pouco. Então, o culto, ele serve para quê? Para nos moldar, para que a gente entenda a vontade de Deus. Eu vim orando para Deus falar comigo sobre isso. E ele, olha só, aqui, o que Jesus fala, é esse versículo 34, que ele diz: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas, e o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele. Olha só, ele era Rei dos reis, Senhores dos senhores, tinha deixado toda a sua glória, mas ele era Filho de Deus, mas o povo zombava dele, ó. As próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Ou seja, ele fazia bem para os outros, mas quando era para tratar dele mesmo, ele estava deixando o povo fazer, né? O povo pensava que estava fazendo o que ele queria, mas ele estava fazendo a vontade de Deus, que era permitir aquilo ali, não precisar usar os seus poderes. Isso que eu quero dizer para você: às vezes você tem poder, às vezes você tem autoridade, mas você tem que aprender a se humilhar, você tem que aprender a esvaziar e deixar Jesus tomar de conta. E isso que a gente não quer, a gente quer botar cada um no seu lugar à força, e não esperar o mover do Espírito Santo, o convencimento, a graça de Deus, ter misericórdia, entender que Deus quer salvar a pessoa, não é punir nem matar a pessoa, porque isso é feitiçaria, não é Espírito Santo coisa nenhuma, porque o Espírito Santo, ele trabalha de acordo com a Bíblia. Quando a gente vê gente querendo matar, condenar, amaldiçoar, que vai morrer, isso não tem nada a ver. A nossa boca é para abençoar. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes, que Jesus veio para salvar o povo, não foi amaldiçoar. Amaldiçoado você já está sem Jesus. Jesus veio para salvar. Às vezes a gente aprende e aprende errado.
aprende debaixo de uma condenação. Para que Jesus veio, que eu ensinei aqui, que a gente leu? Para salvar. Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Ele veio salvar as pessoas. O que tem no nosso coração? Quando eu vou evangelizar, quando eu vou pregar, é salvar aquele povo, é restaurar aquele povo, é fazer aquele povo ter comunhão com Deus, é entender que aquele povo precisa de amor, de carinho, de cuidado, que se eles estão assim é porque eles não têm. Se eu consigo me controlar mais, se eu consigo ser mais educado, se eu consigo ser uma pessoa mais acessível, é porque Deus já me tratou mais. Mas não quer dizer que porque Deus já me tratou mais, que eu sou melhor do que o outro. Não, Deus quer tratar o outro também. Ele, se você é forte, ajuda o fraco. Se você é forte, se você é espiritual, ajuda aquele que tem necessidade. Assim você vai saber se você é forte mesmo, se você está na graça. E é isso que Deus quer que a gente entenda, que se eu não souber lidar com pessoas, nada fica de pé. Nada fica de pé, porque tudo tem a ver com pessoas, tá bom? Então vamos lá. Aqui, deixa eu abrir aqui que... Eles zombavam dele, né? Dizendo, aos outros salvou, salva a si mesmo. Eu estou lendo Lucas 23, 34, né? E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salva a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição, em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Olha só, a carne quer sempre que você faça alguma coisa. A carne quer sempre que você prove alguma coisa para alguém. Ele estava lá morrendo, ele estava lá na cruz, e os malfeitores e os soldados, e todo mundo queria que ele provasse alguma coisa. O mundo está sempre pedindo para você provar alguma coisa. As pessoas estão sempre exigindo que você prove alguma coisa. Isso é o quê? Carne. Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem que saber quem você é. Eu não preciso provar minha autoridade para você, nem para ninguém. Eu tenho que entender que o meu coração é obedecer e deixar o Espírito Santo agir na minha vida. Eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que fazer de uma forma que Ele fez. Ele é o exemplo. O exemplo, ele passou calado. Ele passou pela cruz calado. E ele tinha todo o poder. As pessoas querem fazer você usar o poder, em vez de orar e ver o Espírito Santo convencer. O que iria acontecer se Jesus usasse o poder dele? Ele ia descer da cruz. Se ele descesse da cruz, a gente não teria salvação. Quem ia morrer no nosso lugar? Quem ia morrer no nosso lugar? Quem sem pecado? Ninguém. É isso que eu estou dizendo. Nós não podemos quebrar o evangelho querendo fazer a nossa vontade. Tem que ser feita a vontade de Deus. Eu preciso entender o que Jesus fez. Ele passou por isso. Agora, se ele passou, ele diz que nós vamos passar também. Que nós vamos ter oportunidades para ser testado como ele foi. E eu quero dizer isso para você, a vida do cristão não quer dizer que é sempre tudo justo. Era justo o que José passou? Olha só, deixa eu contar para vocês aqui. José teve um sonho de Deus. Os irmãos dele jogaram ele no poço, ele foi vendido 2 vezes, ele passou, imagina só pelo causa do sonho que ele teve, que Deus deu para ele. Ele passou por tanta coisa, mas ele não desistiu do sonho dele. Ele não ficou reclamando, ele não ficou murmurando. A gente vê ele saindo do buraco para o outro, mas Deus prosperava onde ele passava. E aí ele soube lidar. Depois ele foi ser governador lá no Egito. E o que acontece? Ele perdoou os irmãos que o tentaram matar. E alimentou ele, só o coração. Ele sabia lidar com pessoas. Você sabe lidar com pessoas? Eu estou falando de jogar literalmente, não é um mal, não é vamos dizer assim, uma falta de comunicação, porque as maiorias dos problemas que nós, pessoas, temos hoje, é falta de comunicação. Uma pessoa fala uma coisa, entendeu outra, uma pessoa estava cansada com a dor, foi machucada com uma coisa, é diferente. Aqui eu estou falando de coisas sérias mesmo, de o camarada te jogar para morrer, te empurrar no buraco, e ainda assim, ele perdoou, está entendendo? Ou seja, a atitude fala mais do que as palavras. Diga assim, a atitude fala mais que as palavras.
Eu sei, olha só, eu estou aqui, eu sou pastor da igreja, eu já errei? Já. Deus já me perdoou? Já. Mas quantas vezes eu precisei chegar lá e dizer, olha, eu errei, várias reuniões, eu pedi perdão por ter sido grosso, por ter falado mais alto que eu deveria, me perdoe por ter falado dessa maneira. Quantas vezes vocês viram aqui, em outros lugares também, eu pedindo perdão, por quê? Porque esse é o exemplo, não é que você não vai errar. É que você precisa pedir perdão quando você errar, você precisa se humilhar quando você errar, porque quem humilha, Deus exalta. Você pede perdão, Deus perdoa. Agora, não faça isso não e faça uma aparência para você ver, não tem sucesso. Sucesso tem quem tem coração quebrantado de verdade, quem está procurando, buscando fazer a vontade de Deus. Não é quem não erra, mas eu quero me retratar, eu quero ir andar a segunda milha, e Deus me dá a oportunidade de dar a você outras oportunidades. Sempre vai dar. Agora a gente tem que ter esse coração disposto a acertar. Jesus, ele pagou esse preço. Eita glória! Esse tablet nunca falhou. E ele apagou aqui, Jesus. Glória a Deus que voltou, viu? Vou começar a voltar para o papel mesmo, porque esse negócio não confiava não. Eu anotei um monte de coisa aqui, glória a Deus. Então, olha só. Jesus até agora só falou isso, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles começaram a... blasfemava dizendo, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo, versículo 40, respondendo porém outro, repreendiu dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação, versículo 41, e nós na verdade com justiça, porque recebemos os nossos feitos, merecem, mas este nenhum mal fez. Então Jesus disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Esse camarada que eu sempre falo, que era um dos ladrões que estava lá, ele disse, nós estamos aqui porque nós pecamos, mas esse aí não fez mal nenhum. Lembra-te de mim, ele reconheceu Jesus como Deus, e no mesmo dia, Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Deus veio para quê? Para salvar o perdido que reconhece o erro. Às vezes, porque quem foi que Jesus não salvou? Os fariseus, porque eles sabiam a Bíblia toda e não cumpriam nada. A Bíblia diz pelo contrário, vocês são dignos de 2 vezes do inferno, porque nem vocês entram, nem deixam ninguém entrar com essa religiosidade de vocês, porque vocês estudaram a Bíblia todinha para falar de um Messias que viria. O Messias que veio, que era ele, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, está entendendo? Então não adianta estudar a Bíblia toda e quando você tem uma oportunidade de amar, você não amar. Está entendendo? E você não dá segunda chance, você não perdoar, isso é o farisaísmo. Isso é a religiosidade. Deus vai te dar a oportunidade de exercer o amor, de andar a segunda milha, de deixar, de perdoar as coisas. Mas quando vem, e eu sei a Bíblia toda e eu não pratico aquilo ali, matou. Matou a igreja, matou o ministério, matou... Quando você precisou, cadê? Não, tchau, eu não te conheço, apartai-vos de mim. É nesses momentos que você vai ver o verdadeiro cristianismo. Não é que a pessoa não erra, mas é quando você está disposto a estender a mão para quando alguém errar. Por quê? Ajudar um santo, ajudar um justo. Jesus disse que ele veio para os pecadores, e se nós somos imitadores, nós temos que estar preparados para aceitar pessoas que têm dificuldades, para aceitar pessoas que têm pecados, porque nós tivemos, e nós em muitas áreas ainda temos que ser ajudados, por Deus e pelos outros, entendeu? Então nós temos que aprender a lidar com pessoas que têm defeito, como Jesus pegou um ladrão que estava na cruz e perdoou ele, disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse que nós devemos perdoar uns aos outros. Então a gente tem que seguir esses passos durante a nossa vida, porque as oportunidades virão. E a gente quer ser honrado, a gente quer galardão, a gente quer cura, a gente quer poder. Mas isso tudo vem à medida que a gente se humilha, a maneira que a gente abre mão de algumas coisas. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Eu vou estar mostrando aqui mais para vocês aqui, da necessidade de a gente seguir esses passos de Jesus. Então, mesmo na última hora, ele sofrendo, ele sendo ali, envergonhado publicamente, tudo, ainda assim, Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo sofrendo tudo que você imaginar, botando vinagre na boca dele, ele não deixou de anunciar a palavra de esperança e de salvação. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Podia ser que ele parasse na maior dificuldade dele, mas ele não parou. Ele salvou ainda o outro morrendo na cruz. Até o último momento, Jesus veio para salvar pessoas. Esse evangelho que prega que não é para salvar, que Jesus veio, está errado.
Está errado, porque ele veio para nos salvar. Essa é a verdade. Então eu vou te mostrar aqui mais, olha só. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então eu quero dizer para você, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Toda vez que você entra na igreja, você tem que ter fé. Para perdoar alguém, você tem que ter fé. Para obedecer a Deus, você tem que ter fé. Tudo exige fé. Não é algo natural. E a fé vem pelo ouvir da palavra. Quando você ouve uma mensagem dessa, vai gerar fé para o perdão, vai gerar fé para o posicionamento, vai gerar fé para o arrependimento. Porque você precisa crer o quê? Que Deus existe. Diga assim, eu preciso crer que Deus existe. Deus está aqui. Eu preciso crer. Já pensou você ir na igreja e não acreditar que Deus existe? Deus existe, Ele está aqui no nosso meio. A Bíblia diz que onde houver 2 ou mais reunidos, ali o Senhor está. É Ele que te abençoa, é Ele que abre portas, é Ele que tira o câncer, é Ele que cura, é Ele que te liberta, é Ele que te trata e é Ele que vai te levar para o céu. E Ele está aqui. Está ouvindo essa pregação, está inspirando a pregação, está convencendo na pregação, porque a pregação é sobre Ele, não é sobre mim. É sobre Ele. Tem muita gente que vem e fala, eu isso. Eu nada, Ele tudo. Eu nada, eu não tenho o que falar. Eu tenho que falar que Ele é bom, Ele é misericordioso, que Ele me perdoou, que Ele está me dando chance, que Ele me usa pela graça e misericórdia dEle, como usa cada um de vocês aqui, pela graça e misericórdia dEle. Mas olha o que é que Ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Toda vez que você se aproximar de Deus, você tem que saber que Deus recompensa. Você não está fazendo isso por recompensa, mas Ele te recompensa. Toda vez que você sai da sua casa para ouvir um culto, Deus te recompensa, porque você está ouvindo a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus quer que você entenda que toda vez que você o busca, Ele vai te recompensar. Não tem como você, eu estou perdendo, irmão. Você não perde seu tempo indo num estudo bíblico, indo numa cela, indo para a igreja, ofertando. Você tá plantando e você vai colher. E para colher tem que plantar. Diga assim, para colher tem que plantar. Não tem outro caminho. Não é eu sei. Se você sabe e não planta, você não colhe. A pessoa acha que é o que ela sabe. Não é o que você sabe. É o que você coloca em prática. É muito diferente uma coisa da outra. Porque às vezes a gente sabe da Bíblia, mas não coloca em prática. A gente sabe da Bíblia, mas não perdoa. A gente sabe da Bíblia, mas não oferta. A gente sabe da Bíblia, mas não anda a segunda milha. Está entendendo? Não adianta. Eu tenho que saber da Bíblia e orar a Deus para me capacitar para que eu pratique aquilo ali. Para que eu haja um resultado na minha vida, amém? Eu preciso isso, e eu estou falando principalmente a respeito do cuidado que nós temos que ter com as vidas. Porque Jesus, Ele morreu pelas pessoas. Nós estamos aqui, olha, as pessoas passam tanta dificuldade com pessoas durante o seu processo cristão, que muitas vezes eles querem tudo, menos relacionamento com ninguém. Eu vou para a igreja, mas é só eu e Deus e acabou-se. Eu não quero me envolver porque esse aqui fala mal do outro, esse aqui é fofoqueiro. E tu sabe, né? Vocês sabem aí, né, todo mundo, que Deus diz que ele odeia algumas coisas e ele abomina, que é fofoca. Então, dentro da igreja nunca deveria haver nenhum tipo de fofoca. Eu sempre falo para o pessoal aqui que tem que ser extremamente ético, que chegar em mim fofoca, eu puxo as orelhas, porque não deve existir dentro da igreja fofoca. Alguém falou alguma coisa para você? Morreu. Isso é discipulado, isso é princípio. Você tem que guardar a vida do irmão, não é espalhar a vida do irmão. Então, Deus não gosta disso. Você, toda vez que alguém lhe contar uma coisa, você ora, intercede e morre ali. Porque isso, o Espírito Santo está falando. Cuidado com a língua, porque isso aí atrapalha muito o crescimento da igreja também. Deus quer que você tenha ética, que você ore, que você leve para si, que interceda, presente no quarto a questão do irmão, da irmã, mas em secreto. Por isso que ele diz, fecha a porta em secreto, para quando tu falar com Deus, ninguém escutar. Sem secreto, algumas orações. Por isso que fecha a porta do quarto, porque tem coisas que é só você e Deus que tem que saber, e a intercessão também, não deve ser de forma que venha escandalizar ou trazer para alguém vergonha. Olha só. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se você vê alguém prosperando,
alguém crescendo, alguém se saindo bem, é porque Deus tem abençoado. Ele está recompensando a fé da pessoa, Ele está recompensando o posicionamento da pessoa, a atitude, o trabalho da pessoa. Ele vê o esforço que a pessoa tem. Não se preocupe que aquilo que você plantar, você vai colher. E tudo isso Deus está trabalhando. Agora, olha só, abre a sua Bíblia em Filipenses 2:5. Vamos lá, para a gente. Filipenses 2:5. Por que eu quero falar isso? Porque você vai lidar com pessoas onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, com a sua família. E normalmente, quando Deus vai abençoar alguém, Ele usa o quê? Pessoas. E quando vem algum problema na sua vida também, normalmente por onde vem? Pessoas. Então a gente tem que saber lidar com pessoas, não tem como correr, você não tem como viver numa ilha deserta. Eu tenho que saber como me relacionar com pessoas, como reagir às situações diversas que vão vir sobre a minha vida, com pessoas, cumprindo o chamado de Deus. Olha só, Filipenses 2:5 diz assim, ó: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Diga assim, humilhou-se a si mesmo. Quantas pessoas você vê se humilhando? Depois que é crente, depois de algum tempo? É muito raro alguém se humilhar. Normalmente ela está sempre com a razão, ou ele está sempre com a razão, o nariz está lá em cima. Raramente você vê alguém se ajoelhando, alguém pedindo perdão a Deus, alguém querendo se reconciliar ou pedindo alguma ajuda, não, porque o conhecimento fica mais elevado do que a prática cristã. E isso não tem unção. Não tem unção, porque Deus só dá para quem se humilha. Deus, Ele está com as pessoas que se humilham. Quando você se humilha, Deus te exalta. Quando você se exalta, você é abatido, porque você por si mesmo não tem poder. Sofre gravíssimas consequências o homem que quer se exaltar. Ele é abatido por Deus. Então isso aqui são princípios que a gente não tem como quebrar. A gente tem que aprender que essa é a vida cristã, é se doar, diminuir. E ele está dizendo de Jesus, olha só. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. O que é que ele está dizendo? Ele não usou o poder dele, ele não usou o cargo dele, ele não usou a posição dele para nada. Ele, pelo contrário, ele fez pelo exemplo, mostrando que ele mesmo iria diminuir. Ele deixou toda a sua glória e veio como homem, sendo Deus. Agora, quem quer deixar um pouco, quem quer se humilhar um pouco, tirar o seu conhecimento, tirar a sua formação, tirar o seu dinheiro, tirar e se humilhar para ajudar alguém, para carregar o problema de alguém? Poucas pessoas vão fazer isso. Para sentar no mesmo nível que alguém, poucas pessoas vão querer fazer isso, porque a gente é orgulhoso. E esse é o problema do ser humano, o orgulho. O sentimento que eu tenho falado. É muito difícil alguém ter poder e não usar poder. É muito difícil alguém ser autoridade e ser confrontado e não ficar magoado. É muito difícil, mas Jesus foi confrontado e mandou perdoar eles. Quando você olhar para alguém ou você pedir para alguém, você tem que ir para a Bíblia e ver como Jesus tratava as pessoas e como que ele reagia, porque o nosso exemplo é ele. Então, às vezes, o confronto vem disso. Às vezes, a gente, por falta de intimidade e conhecimento bíblico, a gente quer que a pessoa seja maior que Deus. Se Jesus, que é o nosso exemplo, não fez isso, como que eu, pastor, ou um apóstolo, ou um bispo, pode tomar atitudes diferentes da de Jesus, que era o sumo sacerdote, perfeito, mandando perdoar as pessoas? Então é isso que a gente tem que parar. Às vezes a gente fica glorificando, porque o Deus desse, não é o Deus de toda a igreja, é só um Deus que tem. A gente tem que parar de querer se levantar e levantar Jesus. Parar de fazer que as pessoas tenham medo do homem e temam a Deus. E coloquem a Deus em primeiro lugar. Então olha só. Diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Depois que ele morreu, morte de cruz, Deus o exaltou. Quem que é exaltado? Quem crucifica a sua vontade, quem nega a si mesmo e segue a Jesus. Quando você nega a si mesmo, Deus te exalta. Ó. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome
que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, para que todo nome se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. No céu, na terra e debaixo da terra. Aí às vezes a gente não quer se dobrar ao nome de Jesus. Ao que Jesus quer para a nossa vida, a gente não quer se dobrar, mas a gente tem que se dobrar. Quando Jesus fala alguma coisa, por isso que nega-se a si mesmo. A minha carne não quer isso, eu como homem não quero isso, mas eu preciso me dobrar, porque todo joelho tem que se dobrar ao nome de Jesus. É isso que Deus quer falar conosco, que a vontade dele seja feita e não a minha. E isso é necessário para que eu possa entender que ele fez isso pelas pessoas, para nos dar oportunidade hoje. Olha só, Romanos 12, vamos lá. E agora se prepara que o melhor da mensagem vem agora. Seguindo os passos de Jesus. Tem muita coisa que às vezes a gente lê na Bíblia e não entende. E uma das coisas é essa. Eu vou começar pelo final e a gente volta. Romanos 12, 21. Fala assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos lá. Romanos 12, 21. Vamos lá. Não te deixes, todo mundo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que isso quer dizer? Que Deus não vai te deixar vencer pelo mal? Negativo. Você não se deixe vencer pelo mal. Tem coisa que você está orando para Deus fazer, que é você que tem que fazer. E a gente está passando para Deus. Aí a gente ora e não tem resposta. A gente jejua, não tem resposta. Porque a Bíblia diz para você vencer o mal com o bem. Às vezes você solta um versículo, solta uma palavra, solta uma oração, entreguei na mão de Deus, mas não vai lá fazer o bem. Só existe uma maneira de você vencer o mal: fazendo o bem. O negócio é isso, é que a gente pega uma coisa e não entende, mas é isso que Deus quer falar. Às vezes a gente não tem um resultado correto, porque a gente não consegue entender que para vencer o mal só existe uma ferramenta: fazer o bem. Fazer o bem. E como é que eu vou fazer o bem se às vezes eu não consigo nem perdoar a pessoa, quanto mais tratar ela bem? Que é isso que Deus quer. Que além do entendimento, além da palavra, além da oração, haja uma atitude da nossa parte, que é fazer o bem. E isso é difícil. Então, mas é isso que traz a resposta. Ele diz assim: ó, não te deixes vencer do mal. Não é Deus que vai te dar a vitória de algumas áreas. É você mesmo, que não pode deixar que o mal te vença, né? Mas vença o mal com o bem. Agora, presta atenção. Estou orando que Deus vai dar o paga dele. Deus vai dar a paga dele. Isso é o quê? Orgulho. Porque a Bíblia diz para você vencer o mal fazendo o bem. Quando eu não vou lá fazer o bem para quem me fez mal, quer dizer que eu sou o quê? Orgulhoso, que eu estou o quê? Machucado, que eu estou o quê? Magoado. Eu estou na carne. E eu fico na carne, posso ficar assim, se eu ficar magoado, se eu ficar chateado, eu estou na carne. Eu vou dizer logo: espera aí que eu tenho que orar, espera aí que eu tenho que me acertar, espera aí. A Bíblia diz: se eu tenho alguma coisa para ofertar e tem alguém contra mim, que eu deixe minha oferta e vá me acertar com a pessoa, porque Deus não aceita. Ele quer que você vença o mal fazendo o bem. Não é sabendo sobre o bem, ou conhecendo versículos acerca do bem, mas é praticando o bem. Indo lá, dizendo: ó, me perdoa, irmão. Eu errei, eu perdi a cabeça, eu não sei o que aconteceu comigo. Quantas vezes eu tiver que pedir perdão, eu tenho que pedir perdão. Mas o mal só se vence com o bem. Você pode orar, você pode entregar, vai passar 40 anos e você com o mesmo problema. Você vai ter que vencer o mal praticando o bem. Agora, voltando, e aí esse é o nosso texto, olha só. O amor, Romanos 12, 9, fala assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é isso? Coloca o outro na frente, pergunta a opinião, veja o que é bom para todo mundo, tenta escutar todo mundo. A gente tem que conseguir isso. A gente tem que conseguir preferir os outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Diga assim: sede pacientes
na tribulação. Vem uma tribulação, aí você perde logo a paciência, diz que desiste, que vai deixar tudo. Isso é o quê? Imagina, Jesus passou por tudo e morreu. Às vezes ele está passando por uma besteirinha, perto do que algumas pessoas estão passando. Por tiro, por porrada, por lapada, por prisão de verdade, por arrastamento, por decapitação, perca de dedos, pelo Evangelho. A gente ainda está num país que é muito fácil pregar. Os únicos problemas que você tem aqui, normalmente é com você mesmo e com as pessoas. Por falta de quê? Comunicação, por falta de amor. É muito pequeno ainda, perto do que Jesus, Estevão passou. A gente não passa por nada. Todo problema que você está passando aqui é pequeniníssimo. É Deus querendo fazer com que você seja um cristão de verdade, que você tenha a possibilidade e o caminho para crescer, mas teu irmão não está te jogando no poço ainda não estão tentando te matar. O que acontece aqui ainda é uma divergência de pensamento, é uma divergência de visão, é algo que é pequeno perto do que Deus tem para a gente. Por isso que eu digo, perdoa o teu irmão, aprende a amar, conversar com ele, a diminuir, para você entender, porque senão você vai ficar doente, encurvado. Os demônios vêm sobre você e começam a atormentar de todas as maneiras, porque ele só precisa de uma brecha. Antigamente, as pessoas ficavam logo endemoniadas, hoje o demônio nem faz muito isso. Vai logo machucando as pessoas que elas ficam doentes sozinhas, sem precisar disso. Porque ele só quer uma brecha para entrar e acabar com a paz das pessoas. Aí ele diz o que no versículo 12? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem. Vamos lá, igreja, todo mundo aí, presta atenção, ó. Abençoai aos que vos perseguem. Diga aí, abençoai aos que vos perseguem. Isso é fácil de fazer? Não, mas é necessário. Às vezes a pessoa está te perseguindo, está falando mal de você por trás, você sabe disso. E aí? Senhor, toma conta. Pai, que ele amadureça, que ele cresça, que ele prospere, que ele chegue num nível espiritual, que ele consiga ver as coisas de outra maneira. Eu não vou diminuir, eu não vou deixar que o inimigo coloque um sentimento em mim de vingança que não é de Deus, de colocar ele no lugar dele que não é de Deus. Não preciso fazer isso, deixa com Deus. Meu coração eu vou abençoar, mesmo que não... Senhor, toma conta dele, da minha boca tem que sair bênção. Por isso que vocês nunca vão ouvir, nem nunca ouviram eu maldizendo ninguém. Por mais que eu já fui ferido, passado por qualquer coisa, não. Deus abençoe, eu vou liberar uma bênção, que Deus abençoe, que Deus tome de conta, porque eu sei, e eu acredito no que a Bíblia diz. Você acredita no que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é para você abençoar. Presta atenção, às vezes você está seguindo o conselho, o exemplo de outra pessoa que você ouviu por aí, se não é do jeito que a Bíblia diz, você aprendeu errado, porque a Bíblia está dizendo aqui claramente, abençoai aos que vos perseguem. Leia a Bíblia, porque às vezes você ouviu um pastor, ouviu não sei quem, amaldiçoando, porque vai vir a ira. Pois vá nessa onda aí que não é bíblica, para você ver o que, é que vai dar com você. Vai ficar cheio de doença, perturbação e sem unção, porque você ouviu outra pessoa que estava pregando outro evangelho. Porque o que Jesus diz aqui é abençoai os que vos perseguem. Você não precisa se justificar, você não precisa descer o nível e tentar maldizer ninguém para botar a pessoa para baixo. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Diga assim, e não amaldiçoeis. A boca do crente não é para amaldiçoar ninguém, não interessa se ele errou, que Deus perdoe, que Deus trate, que Deus quebrante o coração, que Deus levante, que Deus faça uma mudança na vida, que Deus tome de conta, mas eu não posso amaldiçoar ninguém. Eu não posso deixar, porque isso é deixar o inimigo me usar, isso é deixar que o rancor, que a minha carne use um versículo bíblico para maldizer alguém, quando a Bíblia não me dá essa opção. Jesus estava sendo ali, mandado à morte pelos aqueles fariseus que não criam no Evangelho, né? E ele diz, perdoa-los, porque eles não sabem do que estão fazendo. Então o coração do verdadeiro cristão é o que perdoa. Não, tudo bem, eu sei. Eu até falo, não quero saber não, deixa para lá. Eu não me importo não, eu consigo perdoar, eu consigo suportar, porque eu sei alguém que me perdoou, eu sei quando eu precisei de perdão e Deus me perdoou. Então assim como Ele me tratou, eu tenho que tratar o outro. Quantas vezes você precisou de perdão? Quantas vezes você precisou de graça e de misericórdia? Deus não te deu graça e misericórdia? Então usa a misericórdia e a graça que Deus te deu na vida de outras pessoas. É a única maneira do teu coração estar bem. Você pode ser crente, mas se você não perdoar, você é um crente ferido, pronto para desistir.
Elias, grande profeta de Deus. A profetisa lá, a Jezabel lançou uma palavra, caiu no coração dele, ele podia estar cansado, o que fosse, mas caiu. Ele ficou com medo, ele quis desistir. A mágoa faz você querer desistir. O sofrimento faz você querer desistir. E quando você quebra o princípio de abençoar, de você não perdoar, a própria força de Deus vai se esvaindo de você. Porque Deus, ele levanta quem se humilha, a quem consegue se humilhar. E não é o normal do ser humano. O normal do ser humano é que a gente quer ser honrado, né? Então, aqui é para diminuir. E ele diz assim, ó: abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. Ou seja, tenham esse mesmo pensamento, né? Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. A gente tem que aprender a se acomodar com as coisas humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos, a ninguém tornei mal por mal. Olha aí, diga aí, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante a todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende a paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se alguém tiver fome, dá de comer. Ah, não, porque não merece, não interessa. A Bíblia não perguntou se merece. É inimigo, se for inimigo, dá de comer. A gente não é para maltratar as pessoas, tirar a comida das pessoas, julgar as pessoas. Não é assim que trata. Eu vou tratar as pessoas. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você vai ser um crente espiritual. Você vai alguém que retribui em outro nível. Todo mundo está esperando que você bata de novo. Todo mundo está esperando que você vá lá e crie uma confusão, que você vá lá e faça uma baderna, e você vá lá e divulgue na rede social, e faça alguma coisa, e você não vai fazer nada, porque é o que Jesus manda. Deixa que Deus dá o crescimento, deixa que Deus levanta, deixa que Deus mostra, deixa que Deus cuida, porque o evangelho é assim, é amar, é perdoar, nós precisamos do perdão. E é isso que chega no versículo 21 e fala: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Deus diz: não te deixes, não me deixe. É você que não se deixa vencer pelo mal. É algo que você tem que fazer. Não deixe que o mal te vença, não deixe que o orgulho te vença, não deixe que a religiosidade te vença, não deixe que a tua posição te vença, o teu dinheiro te vença. Não, eu não sou o que eu tenho, eu não sou isso. Jesus disse que mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, ele diminuiu. E é isso que a gente tem que fazer, diminuir. Não preocupa não. Não, mas é como ele tratou, não interessa, como tratou Jesus. Mas você viu como tratou o Senhor? Não? Beleza, mas eu não vou isso aí não vai me afetar. Porque, às vezes, as pessoas têm muito isso, entendeu? Olha como te tratou porque eu estou o pastor da igreja, olha como te tratou, e tu vai deixar isso assim? Jesus não deixou? É isso que a gente tem que fazer. Deixa, Deus levanta, a gente não tem que se doer. A gente tem que ter o nosso coração tratado. A Bíblia diz: de todas as coisas guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida, amém? Então, Mateus 5,10 fala assim: bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Mateus 5,44, eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que Jesus disse? Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus. Quando você vê um cristão orando por pessoas que lhe perseguem, esse é filho de Deus. Eu estou orando pela vida dele. Eu estou orando por aquele ali que me espetou. Estou orando para que Deus abençoe, para que Deus transforme, para que Deus... Por quê? Porque isso é ordem de Deus para a minha vida, para que eu seja abençoado. É isso que é o evangelho. Agora, isso, naturalmente, é muito difícil de fazer. Você tem que estar orando, tem que estar jejuando, para que o Espírito Santo te convença que isso é necessário, porque Deus, ele vai agir dessa maneira com você. Se você conseguir obedecer isso aqui, não é? Porque eu estou... Não interessa, você pode estar, mas você está sentindo errado. Você está chateado, você está magoado, você está triste. Eu entendo tudo isso porque eu sou humano, mas isso não quer dizer que é certo. Quer dizer que isso vai atrapalhar o mover de Deus na minha vida.
Está entendendo? E se eu não ver isso como errado, eu vou manter aquilo ali e me achar um coitadinho. Coitadinho de mim, falaram mal de mim, me pisaram em mim, não me convidaram, não me chamaram, nem... Eu vou me colocar para baixo e suprir aquilo ali, ao invés de dizer, não, Deus me ama. Se eu não fui chamado nessa, eu vou ser chamado no outro. Isso aqui eu não vou deixar que isso entristeça o meu coração. Mas, normalmente, o inimigo vai arranjar uma brecha para que você se sinta triste, sozinho, não valorizado, para que você não queira participar daquele lugar, ou não seja tratado e vá para outro lugar, e assim você nunca vai ser tratado. Você não precisa ter que se dar bem em qualquer lugar que você chegar. Qualquer lugar. Não, eu sou cristão e eu sei quem Deus me chamou, eu sei o que Deus tem na minha vida, e eu preciso exercer o meu ministério, eu preciso ajudar outras pessoas, eu preciso usar os dons, os talentos que Deus tem para a minha vida, e isso só vai acontecer se eu aprender a lidar com pessoas, porque onde você for, você vai passar por perseguição, vai passar por desentendimento, na sua família, não vai muito longe não, na sua casa, você tem problema. Às vezes você tem problema com o esposo, tem problema com a esposa, tem problema com o filho, tem problema com a tia, com a irmã, com o irmão, dentro da própria casa. Por isso que eu digo, a igreja é uma família. Se nas melhores famílias há um atritozinho, mas nem por isso deixa de ser família, na igreja não é diferente. Só que na igreja a gente aprende como resolver da maneira de Deus. Que é perdoando, é dar uma nova chance, é indo lá. Se ele não vier até você, você vai até ele. Não, estou esperando vir até mim. Vai até ele. Resolve, manda uma mensagem, ó, me perdoa. Não consegue falar, me perdoa, eu não queria ter feito isso. Eu estou falando, eu várias vezes fiz e faço. Se eu errar com você, e eu não ver, e você vê, me fale que eu vou lhe pedir perdão. Porque às vezes você não vê, né, o seu erro, né? Às vezes a gente não vê que a gente está errado, né? A gente está tão fora de si que não vê. Mas se alguém vê e falar com você, peça perdão, ou peça para lhe falar, mas não guarde o rancor de ninguém. E eu estou acabando já. Então... isso é muito importante para a gente aqui, ó. Ele diz assim, ó. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, 44. 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Se tu amar só quem te trata bem, que recompensa você acha que vai ter? Se cristão é chamado para ser diferente, não tem recompensa. Ele diz assim, ó, pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes, ou seja, se você der paz do Senhor, somente a quem te der paz do Senhor, como é o nosso jargão na igreja, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazes os gentios também o mesmo? Sede vós perfeitos ou maduros, como é perfeito o Pai Celestial. Ou seja, se você fizer só o que o pessoal do mundo faz, o que a pessoa natural faz, não está fazendo diferença. Deus nos chamou para ser diferente. Alguém te tratar mal e tu tratar bem. Alguém te tratar com ignorância e tu tratar com carinho. Alguém te magoar e tu, não tem nada não. Eu relevo isso aí, não ficar magoado, entendeu? O cristão é chamado para isso, para ser diferente, para aguentar um peso diferente, porque você já não vive sozinho. Jesus vive dentro de você. Então você consegue, porque o Espírito Santo habita em você, não é você que vai viver. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando você perdoa alguém sem a pessoa merecer, foi Cristo que perdoou, através de você. Entendeu? Quando você anda a segunda milha sem você querer, você andou por causa de Jesus, que está em você. Ou você anda, ou você deixa Jesus andar em você. Ou você escolhe, ou você se mortifica para Cristo viver, ou você vive. Toda vez que você diminui, Jesus vive em você. E eu queria dizer isso para vocês hoje. Essa é o maior dos segredos que eu vou deixar aqui, é esse Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Sempre vença o mal com bem. Sempre vença o mal com bem. Alguém lhe fez mal, faça bem. Alguém falou mal de você, fale bem da pessoa. Esse é o segredo. É Bíblia. Está entendendo? Por isso que eu digo, às vezes a gente lê a Bíblia, mas eu estou orando. Negativo. Negativo. Que Deus não mandou você orar para vencer o mal, não, viu? Ele mandou você fazer o bem. Presta atenção, eu estou orando. Negativo. Você faça o bem, você vai orar para expulsar demônio, você vai orar para curar o doente, mas você vai fazer o bem para vencer o mal. Presta atenção, cada coisa no seu lugar. Aqui ele manda fazer o bem, não orar pelo bem. Fazer, ter uma atitude.
Porque a gente fica usando os versículos fora do contexto. A gente tem que aprender a ler a Bíblia. Ele diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o segredo para você sair de qualquer coisa que esteja lhe incomodando. Vou fazer o bem, eu vou fazer a vontade de Deus. E agora, no versículo 47, 5:47, ele fala assim: se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não faz os gentios também o mesmo? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Eu quero dizer para você, saude todo mundo. Aprenda a tratar as pessoas bem, independente que não tratem você bem. É um treinamento para você mesmo. Eu estou falando de verdade. Eu coloco isso na minha vida e vejo que eu tenho que melhorar muito ainda. Tenho sim. Essa palavra é para mim também. Eu sei que toda palavra que eu prego aqui também é para mim. Mas a gente tem que aprender a tratar todo mundo bem. Todo mundo bem, porque isso vai voltar para a gente. Jesus está mandando, saudar a todo mundo, tratar todo mundo bem, não fazer acepção de pessoas, não interessa se falou bem ou mal, trata bem, porque é você e Deus. Você não faz para Deus, ou você faz para a pessoa? Porque a gente fica sempre pensando, ela não merece, ela não me trata bem, ela não fala comigo, não, mas isso não tem a ver com ela, tem a ver comigo e com Deus. Faça um propósito com Deus. É com Deus que você faz isso por causa de Deus. Eu trato o outro bem por causa de Deus, eu vou fazer visita por causa de Deus, eu prego por causa de Jesus. Porque às vezes você está pregando e as pessoas estão falando mal. Às vezes está pregando e as pessoas estão mandando pedrada. Já pensou? Você ia desistir de pregar, ia desistir de ministrar, ia desistir de ir. Você vai e leva pedrada, vai e leva acusação. Então a gente faz por amor a Jesus e continua amando as pessoas. Então quando o que você vai lidar? Quais são as dificuldades de obedecer isso, de fazer o bem? A vaidade, as suas emoções, certo? O orgulho, o egoísmo. Não, porque falou mal de mim. Porque passou por cima de mim, porque alguma coisa a ver comigo, entendeu? A gente acha injusto fazer o bem, porque não consegue perdoar alguém que nos feriu. A gente acha injusto, eu não vou fazer isso para ele não merece, ela não merece. Ou seja, Jesus te deu o que tu merece? Não. Então a gente tem que entender que o cristianismo é um pouco diferente. E para acabar, Salmos 86:5 fala assim: porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Mateus 18:21 fala assim: então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Olha o discípulo chegando para Jesus e perguntando: até quantas vezes eu vou ter que perdoar esse camarada aí? Essa pessoa aí está me tirando do sério. Aí Jesus diz, ele diz ainda, até 7? Respondeu Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não só até 7 vezes num dia, mas 70 vezes 7 se necessário for. Ou seja, você tem que perdoar, não tem escapatória. Esse é que é o negócio de negar a si mesmo. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e contamine a muitos. Quando você está amargurado, você contamina quem está ao seu redor. É igual um prato delicioso com um pedacinho de tomate podre. Alguma coisa está podre, alguma coisa está... Esse cheiro não está bom, mas a carne está deliciosa, está tudo uma delícia, mas se tiver um pedacinho de uma verdura, que verdura normalmente, dependendo, se passar tempo, né, você botar a verdura dentro, não tiver boa, estragou a comida inteira. Porque você fica aquele negócio. Uma vez eu fui no fogo campeiro, e eu adoro carne, fui lá no banquete comer carne, de repente inventei que colocar um peixe no meu prato. Rapaz, pra quê? Peguei o peixe, botei, esse peixe acabou com o meu almoço, que até o prato ficou fedendo, que estava podre. Eu falei, quando o cara veio, eu falei, esse peixe, eu vi eles indo lá e tiraram o peixe lá, mas acabou o meu paladar daquele dia, porque ficou impregnado no garfo e no prato. Então, a gente não pode deixar que uma coisinha azede a nossa vida toda. Às vezes você está andando, ó, presta atenção, o bem que você está fazendo, você está indo, você está lidando, já lidou com coisas muito maiores. Normalmente é isso, você já perdoou muito mais, você já andou a segunda milha, você está fazendo coisas muito superiores, aí vem uma coisinha, você vai deixar lhe afetar, você vai deixar lhe desestruturar, uma mágoa, uma palavra de alguém vai deixar você parar. Não, ele é tão pecador quanto você, ele é tão sujeito a falhas quanto você, e por isso, perdoa, porque talvez você vai precisar de perdão um dia, você vai precisar de misericórdia um dia, e é assim que é. Às vezes é só uma questão de como eu tenho falado, uma questão de, como é o nome?
Uma questão de você não entender a pessoa. A pessoa querer dizer uma coisa e entender outra. A pessoa diz uma coisa de uma maneira que disse e você se feriu. E assim vai. A gente às vezes se fere com coisas pequenas perto do que Deus está fazendo e faz no nosso meio. Por isso, eu digo para você, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Fique de pé, eu quero estar encerrando como eu prometi para vocês hoje. Hoje a gente acaba no horário. Glória a Deus, olha aí. Ainda tem 15 minutos, mas estamos acabando no horário, que hoje teve Santa Ceia. Mas eu queria que você fechasse seus olhos. Essa palavra não é para uma pessoa só que está passando, talvez você está passando necessidade, vai dizer, pastor pregou para mim. Não é. Tem várias pessoas que estão precisando dessa palavra de hoje. Todos nós estamos precisando dessa palavra de hoje, porque todos nós lidamos com essa questão do perdão todos os dias. Todos os dias, às vezes, você é ofendido, alguém fala alguma coisa que você não gostou, você está chateado, está pensando em desistir, e Deus está dizendo para você, você tem que aprender a negar a si mesmo, andar a segunda milha, deixar isso para lá. Deixa Deus ministrar no seu coração hoje e entrega ao Senhor, mas faz o bem, né? Eu vou dar um abraço ali naquela pessoa. Aquela pessoa te ama. Às vezes ela te machucou, mas foi sem querer. Ela te ama. Isso foi o inimigo que colocou na tua alma, pensando que ela quis te machucar, mas não foi. Ela falou sem querer. Ela te ama. Ela não fez com o objetivo de querer passar por cima. Ela não fez com o objetivo de te magoar. Às vezes foi sem querer. Às vezes a pessoa machuca a outra sem querer. Às vezes você fala coisa que não quer falar. Às vezes foi para machucar mesmo, mas perdoa também. Não interessa a razão. O interessa é o que a gente tem que fazer, que é perdoar. Então, hoje foi um culto muito especial. O pastor Leonardo ministrou sobre a Santa Ceia. E o que Jesus fez na Santa Ceia foi exatamente isso. Mandou a gente relembrar do que ele fez até que ele volte. O que ele fez? Ele morreu no nosso lugar. Levou os nossos pecados, nos deu uma nova chance, dê uma nova chance a seu irmão, perdoe o seu irmão, perdoe a sua irmã, ande em amor, faça o bem, mas eu estou orando, ore sim, ore e se fortaleça para fazer o bem, amém? Porque fé sem obras é morta, amém? Eu quero orar por todos vocês. Se tem alguém aqui que quer reconciliar com o Senhor Jesus, ou entregar a sua vida para Jesus, venha para frente. Se você veio aqui nessa noite e disse, eu quero reconsagrar minha vida para Jesus, eu fui decidido hoje para entregar minha vida para Jesus, venha para frente, que nós vamos orar com você, tá certo? Se você quer reconsagrar, entregar a sua vida para Jesus, venha para frente. E se Deus falou com você nessa noite, e você quer colocar a sua vida no altar, tem algo que Deus quer fazer na sua vida entre você e Deus, pode vir para frente também, nós vamos orar, e em seguida nós vamos orar e vamos liberar você para ir para casa, debaixo da bênção, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos, apresentasse a sua vida a Deus onde você está, porque Deus está te fortalecendo. Se você tem passado por lutas, perseguições, não tenha medo. Deus está te preparando para algo grande. Todo mundo que passa por luta e consegue permanecer, Deus levanta e Deus exalta, amém? Vamos orar. Eu quero orar por toda a igreja e quero determinar uma grande bênção ainda nessa semana sobre a tua vida, que tu vai vencer, tu vai andar em vitória, tu não vai desistir do propósito que Deus tem na tua vida, tu vai ser curado, tu vai entender que tem algo que Deus quer nos levantar, algo quer te treinar para a segunda milha. E eu sei que as pessoas que estão aqui não são pessoas que andam para trás, mas para frente, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por toda a igreja que aqui está. Obrigado por essa noite de Santa Ceia. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, Senhor, que têm feito a tua obra, Senhor. Obrigado por aqueles que têm investido nessa obra, que têm participado, que têm convidado, que têm orado. Abençoa a vida deles, Senhor. Faz os teus filhos prosperarem, Senhor. Nós repreendemos toda amarração, tudo aquilo que se levanta contra, Senhor. Toda enfermidade, toda perseguição caia por terra, em nome de Jesus. E que a graça do Pai, que o amor do Espírito Santo, que a divina consolação do teu Espírito venha sobre a nossa vida, Senhor. Nos fortalece nessa noite, derrama mais do teu Espírito Santo, abre os nossos olhos, Senhor, ajuda-nos a fazer o bem, a socorrer as pessoas que estão em necessidade, Senhor, a não desistir de ninguém. O Senhor não desistiu de ninguém, o Senhor foi obediente até a morte de cruz. Então, Senhor, faz assim na nossa vida, não permita que nós venhamos a desistir de ninguém nesse lugar, Senhor, e que a graça do Pai,
do Filho e do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de vocês. Nós vamos ainda louvar uma música, e eu queria que você abrisse o seu coração para Deus e adorasse a Ele no seu lugar, e em seguida nós vamos para casa, tá certo? Mas aproveita para você adorar. Você vai sair daqui adorando ao Senhor nessa noite, tá certo? O Ministério Louvor vai cantar mais um louvor, você adora, e em seguida você pode ir para sua casa, e se você quiser receber oração, você pode vir para frente que eu vou orar com você também, amém? Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir. Se alguém precisar de oração, pode aproveitar e vir na frente que a gente vai orar, tá certo? Essa é a hora. Se você precisar, pode vir na frente que a gente vai orar e abençoar a sua vida. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza
Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. E me esvaziar de mim, oh, me transportar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Santo, Santo, Santo Espírito. E me esvaziar de mim, oh, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Me esvaziar de mim. Glória a Deus. Nós vamos estar encerrando o nosso culto aqui. Você pode voltar para sua casa, abençoado debaixo da graça de Deus. Se você não recebeu oração e quer receber, não recebeu e quer receber, você pode ficar. Nós vamos orar com você. Convido para você estar aqui na quarta-feira. Venha, traga alguém. Deus terá uma palavra abençoada para a sua vida. Volte para casa pensando como você vai fazer o bem a alguém que lhe fez mal ou está precisando de você. Faça o bem, que Deus vai te abençoar. Amém?
Deus abençoe a todos vocês. Até quarta-feira, amém? Se precisar de oração e não recebeu, eu ainda oro com vocês, amém?